pessoal, voltamos com o módulo 3 da língua portuguesa, unidade 2, comigo, professora Andressa. Vamos continuar falando um pouco ainda do artigo de opinião. Então, nós vimos lá na unidade 1 a importância da tese e das argumentações. E como que funciona isso na prática, Andressa? Como que funciona essa tessitura desse texto na hora de escrever? O que eu preciso? Olhem só, violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. A expressão violência obstétrica ofende médicos. Dizem não existir o fenômeno, mas casos isolados da imperícia ou negligência médica. Reparem aqui que ela vai contextualizar, explicar o tema até aqui no final, ó, confiança na sala de parto. Aí ela fala assim, na cesárea como indicação médica para o parto seguro. Ela explica todo o processo do que é uma violência obstétrica. Então, a verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Então, essa daqui é a posição defendida pela autora. Então, aqui nós temos a presença da tese. Olha lá. Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresentem-se argumentos que comprovem o ponto de vista, que foi aquele dado para ela lá. Qual foi o argumento dela? Um argumento costuma ter duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento. A primeira corresponde às informações, fatos, dados e referências, entre outros, que os articulistas buscam para embasar sua opinião. A segunda, ao trecho em que o autor relaciona explicitamente o fundamento utilizado com a tese defendida. Então, nós vamos para o desenvolvimento. Mulheres negras, indígenas e com deficiência estão entre as mais vulneráveis à violência obstétrica. Um estudo da Universidade de Harvard, ela vem com um argumento aqui de um nome de peso, que é a Universidade de Harvard. Então, não é uma coisa qualquer. Realizada em 4 países latino-americanos, mostrou que uma em cada entre 4 mulheres vivendo com HIV foi pressionada à esterilização após receber o diagnóstico. Então, nós temos aqui um recurso argumentativo de quem? Harvard. Ela é reconhecida, então ela é um argumento de autoridade, é um nome, é um respaldo. Evidências igualmente assustadoras foram identificadas no México, onde as organizações das Nações Unidas, opa, mais alguém de nome aqui. Então, eu tenho mais uma exemplificação de algo. Condenou o país pela esterilização forçada de 14 indígenas pelo sistema de saúde público. Agora, aqui no Brasil, um estudo no Mato Grosso descreveu a relação entre etnia e mortes maternas. Então, eu tenho aqui 3 particularidades. A Universidade de Harvard, as Organizações de Nações Unidas e um estudo feito aqui em Mato Grosso. Então, eu trago exemplificações de nome para dentro do meu texto, do meu desenvolvimento, dando embasamento à tese que eu defendi lá no parágrafo de introdução. Nesse caso, são usados como fundamentos um estudo da Universidade de Harvard, outro da Organização das Nações Unidas e mais um feito em Mato Grosso. Com base nessas pesquisas, as articulistas relacionam as informações citadas com a tese ao afirmarem que pouco sabemos da realidade de mulheres com deficiência, em particular daquela com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. Então, elas vieram com o embasamento argumentativo e aí finalizaram com seu ponto de vista. E qual que é a conclusão? A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos. Então, nós temos lá, aqui é muito engraçado que ela vem com um embasamento teórico, todo a Argentina e Bolívia, ela vem mostrando, e no final ela fala assim, todas essas expressões, então tudo que ela mostrou aqui comprovou que a violência obstétrica, que acontece de uma forma silenciosa e perene, de violência baseada em gênero.
Então, ela traz aqui a conclusão e reitera a tese lá, fechando assim, bem casadinho, com chave de ouro. É perceptível, portanto, que a conclusão do artigo de opinião das autoras repete, resumidamente, a linha argumentativa desenvolvida no texto. Em seguida, a tese é reiterada, agora comprovada. Todas essas expressões da violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero. Então, elas trazem o texto de uma forma bem clara. Por quê? Porque elas não têm outros subterfúgios, elas ficam presas às argumentações que vão embasar a tese sobre o que é uma violência obstétrica. Importante, então, a minha introdução ela tem a contextualização, a explicação do tema, a minha tese e o desenvolvimento, os meus argumentos e a minha conclusão vem para arrematar com chave de ouro e fazer a reiteração à minha tese feita lá na introdução. Olha só, artigo de opinião, não tem como. Penso, logo opino. Eu sempre preciso ter um posicionamento. Lembrando que esse posicionamento, ele vai ter que mudar o posicionamento do meu leitor. Se o meu leitor pensa igual a mim, ele tem que passar, quando ele ler o meu artigo de opinião, ele tem que falar, nossa do céu, eu não sabia disso, agora eu sei. Agora eu penso exatamente, posso usar esse argumento para embasar também o meu ponto de vista. Não me envergonho de mudar de opinião, porque não me envergonho de pensar. Assim deve ser vocês, assim como a frase de Pascoal. Não tenha vergonha de mudar a opinião de vocês. Façam leitura, leiam. Ler vai trazer um engrandecimento e uma amplitude de visão de mundo para vocês. E não importa a idade, eu posso mudar a minha opinião. E mais, eu posso ter tanto embasamento que eu posso ser a pessoa que vai fazer a mudança na mentalidade, na leitura das outras pessoas. Até daqui a pouco com a unidade 3.